Hoje, uma lenda, uma teoria da conspiração, uma explicação sobrenatural para... Hoje, uma lenda, uma teoria da conspiração, uma explicação sobrenatural para o maior naufrágio... Quer desligar isso? No dia 2 de abril de 1912, o Titanic deixa Belfast, na Irlanda do Norte, com destino a Southampton, na Inglaterra, onde faria testes marítimos e sua viagem inaugural no dia 10. Ele ainda para em Cherbourg, na França, e em Cuff, na Irlanda do Norte, para embarcar mais passageiros, e segue para Nova York, nos Estados Unidos. No dia 14, o navio se choca com um iceberg e afunda. Apenas 705 pessoas sobrevivem. O motivo do naufrágio, como todo mundo já sabe, foi a colisão com o iceberg. Mas segundo uma terrível lenda, o motivo do naufrágio é bem mais profundo, sem trocadilhos. E só não é mais bizarro do que o fato da Vodka Iceberg ter patrocinado o lançamento do livro de um dos sobreviventes. Quem ou que teria feito o navio colidir com o iceberg? Uma múmia. Sim, a múmia amaldiçoada de uma sacerdotisa egípcia. A lenda nos conta o seguinte. Em algum momento durante a década de 1860 ou 1870, a múmia foi comprada por um inglês que viajou ao Egito com mais 3 jovens. Pouco depois, um desses jovens sofreu uma ferida de arma de fogo que o privou do uso de seu braço direito. Um segundo morreu em um outro incidente de tiroteio. O terceiro e o quarto, ambos faliram e morreram na miséria dentro de um curto período de tempo. A múmia foi herdada pela irmã de um dos rapazes, e assim que a peça entrou na casa dela, uma série de infortúnios começou a acontecer a todos os ocupantes da casa. A célebre clarividente... Para de ser doida! Não. Madame Helena Blavatsky visitou a casa e sentiu ali uma força maligna e atribuiu essa força à múmia. Ela pediu que a moça se livrasse imediatamente da múmia, e a moça prontamente doou a peça ao Museu Britânico. Dizem que o homem que transportou a múmia da casa para o museu morreu dentro de uma semana, e o homem que ajudou a colocar a múmia dentro do prédio do museu sofreu um acidente extremamente grave. Esses incidentes foram atribuídos, é claro, ao espírito maligno da sacerdotisa que descansava dentro do sarcófago. Por volta de 1908, ela ganhou reputação nacional por causar esses incidentes inexplicáveis. A segurança do museu exigiu que a múmia fosse retirada das galerias públicas, pois ela emitia sons estranhos à noite. Removida da exposição e armazenada nos porões do museu, uma réplica foi feita e exibida no lugar da original, até que um visitante americano percebeu a troca e ameaçou o museu com humilhação pública por exibir uma peça falsa. Mas então ele acabou se oferecendo para comprar a múmia e levá-la para os Estados Unidos para que ela fosse exibida no museu de lá. Para isso, ela foi embarcada no Titanic e o resto é história. Mas eu sinto informar que a realidade é que essa múmia amaldiçoada jamais esteve no Titanic. A múmia do qual tanto falavam, na verdade nem está completa. Apenas a tampa do sarcófago foi comprada pelo Museu Britânico e está em exibição lá até hoje. Inscrições hieroglíficas nessa tampa contêm frases religiosas, mas omitem o nome da falecida. Mas a alta qualidade da tampa indica que a falecida era de alto nível, possivelmente uma sacerdotisa do deus Amon-Ra. A tampa só foi retirada de exibição por 2 vezes durante as 2 guerras mundiais por questões de segurança. Mas não desanime, artefatos egípcios estavam sim a bordo do Titanic. A dona das peças era a socialite Margaret Brown, interpretada no filme de 97 pela talentosa Kathy Bates. No Egito, em 1912, Brown recebeu a notícia de que seu neto estava doente e viajou para Cherbourg, na França, onde embarcou no Titanic, levando consigo um baú de lembranças do Egito e 3 baús contendo figuras egípcias antigas destinadas ao Museu de Denver, nos Estados Unidos. A peça preferida de Brown era um shaft. Shafts são estatuetas feitas de madeira, pedra ou faiança encontradas em túmulos egípcios antigos. O objetivo das figuras era agir como um substituto mágico para o dono falecido
quando os deuses o requisitassem para realizar tarefas domésticas na vida após a morte. A palavra Shapt é geralmente traduzida como o que responde. Margaret manteve o Shapt no bolso do casaco na noite em que o navio afundou para atrair sorte. Após ser resgatada, ela entregou o artefato a Arthur Rostron, o capitão do navio que resgatou os sobreviventes do Titanic, como um gesto de agradecimento, para lhe desejar sorte em todas as suas futuras viagens marítimas. Os baús com o restante dos artefatos, infelizmente, foram perdidos. Mas o que realmente me incomoda sobre essa história toda do Titanic é que o Jack, ele cabia naquela porta! Ele cabia naquela porta! Ele cabia! Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não... Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não... Se você gostou desse vídeo...